Frustração, vingança, reclamação e festa. Rolou de tudo no primeiro título de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. E claro que CR7 foi decisivo. O cara é uma máquina. E tudo sobre a primeira conquista do português no Al Nassr, você confere no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade do vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Quem disse que título na Arábia Saudita não vale? Para Cristiano Ronaldo, o primeiro título nas Arábias valeu e muito. Olha a vibração do português. Mas nem tudo foi festa. Foi sofrido para CR7 alcançar a glória na Arábia Saudita. Antes do começo da partida, Cristiano Ronaldo estava de bom humor. O juizão errou na hora de jogar a moedinha e o português brincou com o árbitro na hora de escolher de que lado seu time ia atacar. Depois disso, CR7 não teve vida fácil na decisão da Copa dos Campeões Árabes contra o Al Hilal. Isto porque Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, armou uma estratégia anti-Cristiano Ronaldo. Bom conhecedor de CR7, o técnico português jogou com as linhas baixas, dando o mínimo de espaço para o compatriota em campo. Para piorar, os jogadores do Al Hilal não foram nada sutis nas chegadas em Cristiano Ronaldo. O roteiro foi o seguinte: CR7 tentava ganhar na habilidade, mas os jogadores do Al Hilal respondiam na força. O resultado disso foi Cristiano Ronaldo várias vezes no chão, cheio de dores. E o principal, durante a maior parte da final, o português não teve chances claras de gol, ficando frustrado em campo. Mas o que mudou este panorama foi, ironicamente, o gol do Al Hilal. Tudo culpa do brasileiro Michael. Ao anotar o primeiro gol da final, o atacante brasileiro resolveu comemorar como Cristiano Ronaldo, fazendo sim em campo. E todos nós sabemos, né? Não cutuque a fera Cristiano Ronaldo. É isso aí, Cristiano Ronaldo ia mudar os rumos daquela final, mas não seria fácil. No segundo tempo, quando ainda estava 1-0 para o Al Hilal, o Al Nassr acabou ficando com um jogador a menos, após o árbitro consultar o VAR e levantar o cartão vermelho. Mas isso não foi o suficiente para apagar a estrela de Cristiano Ronaldo. Na metade final do segundo tempo, o CR7 mostrou seu bom posicionamento e oportunismo para marcar o gol de empate. Na comemoração, raiva e vingança. O recado era claro: 1. Não imitem minha comemoração. E 2. Sou inevitável. O Al Nassr podia estar com 1 a menos e o adversário podia até ter uma boa estratégia para parar CR7, mas ele foi lá e foi decisivo. Mas olha, a casa de CR7 quase caiu logo depois. A arbitragem marcou pênalti para o Al Hilal e parecia tudo perdido para o português. Mas a sorte acompanha os bons e o juiz foi ao VAR e voltou atrás na penalidade. A decisão então foi para prorrogação, aquela tensão que Cristiano Ronaldo tanto gosta. E o português começou com tudo, mas por milagre a bola insistia em não entrar. Só que CR7 é imparável e a bola procura ele. Em um chutaço que carimbou o travessão, a bola caprichosamente caiu à feição do português, que só tocou de cabeça para o fundo das redes. A comemoração desta vez foi diferente, naquela vibe eu resolvo mesmo, e os companheiros de time reconheceram isso e todos foram comemorar com o português. Mas claro, teve aquele momento de apreensão. O VAR ainda verificou se a posição de CR7 era legal, e após aguardar ansiosamente a decisão, o português vibrou muito quando o gol foi validado. Na sequência da prorrogação, Cristiano Ronaldo levou uma pancada, deixou o campo e teve que acompanhar os minutos finais do banco de reservas. A tensão era evidente no rosto do português, mas só não foi maior que a vibração dele após o apito final. Cristiano Ronaldo comemorou muito seu primeiro título na Arábia Saudita. Odiado por várias pessoas, CR7 celebrou com seus companheiros e vibrou com a torcida. Não era como ganhar
era a Liga dos Campeões da Europa, é verdade. Era a Copa dos Campeões Árabes, mas o português não se importou. Para CR7, aquele título tinha a marca dele. 2 gols e uma atuação decisiva. A autoestima de Cristiano Ronaldo estava nas alturas. E a festa em campo traduzia esta alegria e satisfação do português em campo. Mas é aquilo, CR7 nunca está plenamente satisfeito. Mesmo tendo sido campeão e tendo também recebido a chuteira de ouro de artilheiro da competição, ainda sobrou tempo para o português reclamar com a organização do torneio. Na hora da premiação, CR7 ficou indignado de não ter recebido o prêmio de craque da final, que acabou ficando com o sérvio Milinkovic Savic. Olha só o português fazendo gesto referente aos 2 gols que marcou na final. Depois disso, Cristiano Ronaldo saiu com um sorriso irônico. E realmente, né, ele merecia aquele prêmio. No final das contas, CR7 deixou de lado aquela pequena frustração e, como capitão, foi o responsável por levantar o troféu da Copa dos Campeões Árabes. Em meio a tantas taças conquistadas ao longo da carreira, aquele modesto título significou muito para o português. Segundo o jornal francês L'Équipe, o novo título fez CR7 chegar a 31 canecos conquistados por clubes e entrar de vez no top 10 dos jogadores mais vencedores da história, considerando apenas conquistas por times, não seleções. Por isso também CR7 comemorou tanto e foi muito assediado durante a festa. Tirou selfies com todo mundo e, após tudo isso, dividiu a alegria da conquista com a torcida do Al Nassr. Extremamente orgulhoso de ajudar meu time a conquistar este importante troféu pela primeira vez. Obrigado a todos do clube que se envolveram nesta grande conquista, a minha família e amigos por estarem sempre ao meu lado. Fantástico apoio de nossos fãs. Esta conquista também pertence a vocês, publicou Cristiano Ronaldo. Pois é, o primeiro título de CR7 na Arábia até que demorou, mas existem certas coisas que são inevitáveis. E é assim a relação de Cristiano Ronaldo com a glória. Cedo ou tarde, ele decidirá, e pode ter certeza que isso sempre acontecerá quando um troféu estiver em jogo. Mas me diz aí, qual a sua expectativa para a nova temporada do futebol árabe? Grandes craques chegaram, hein? E como será o ano de Cristiano Ronaldo? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e, por falar em CR7, aproveita para entender por que ele proibiu o filho de ter redes sociais. O português é um pai linha dura e o vídeo tá aí na tela. Confere aí, até a próxima!